Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um quadrinho que eu gostei muito. Então gente, o quadrinho é esse aqui, ó. Sweet Tooth, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia. Que é depois do Apocalipse. Eu vou colocar a capa aqui desse primeiro volume pra vocês verem melhor, tá? Esse, na minha opinião, assim, foi um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida. Os personagens dele são cativantes, assim como a história também, né? Eles pegaram uma história que tá, digamos que em moda, né? Que tá na moda, mas deixaram diferente, não deixaram a mesmice. O Sweet Tooth, ele consiste em 6 volumes, tá? Eu vou mostrar um por um, mas primeiro eu vou falar um pouquinho da história. Sweet Tooth, então, é a típica história do fim do mundo. Uma moléstia, né, que eles falam, uma doença, né, uma praga, se empesteou pelo mundo. E as pessoas foram ficando doentes e foram morrendo, só os seres humanos, né? Foram pegando essa doença, foram morrendo, aí a população foi ficando extinta. Mas, nesse mesmo tempo que está acontecendo tudo isso, do nada, né, sem mais nem menos, começou a nascer, as mulheres que estavam grávidas começaram a ter filhos híbridos. Como assim? Estavam tendo filhos meio humanos e meio animais. E ninguém sabe explicar o porquê. Ou seja, estava nascendo criança com mistura de gato com ser humano, mistura de homem com pássaro, homem com cavalo, entendeu? Então as crianças estavam nascendo desse jeito. Mas aí vem a questão muito importante, né? Essas crianças, os híbridos, né? Ou como falam no quadrinho, as crianças bicho, elas são imunes àquela doença que está se manifestando em todo mundo, né? Elas não pegam a doença, então elas não morrem. Ou seja, a população está ficando extinta, todo mundo está ficando doente, mas as crianças estão vivas. O que dá então, né, uma caçada às bruxas. Esses híbridos, né, essas crianças misturadas com animais, elas são muito raras. Porque elas nascem e as pessoas estão caçando elas, porque elas são muito importantes. Elas têm muito valor. Afinal de contas, né, elas podem ser, digamos que, a solução para o que está acontecendo no mundo, né, para aquela doença. Então, várias recompensas são oferecidas para quem trazer uma criança bicho, né, lá para fazer as pesquisas. Então, é uma caça às bruxas. E aí, então, aparece o personagem principal da história, que é esse aqui, o Gus. Ele é mistura de humano com viado. Viadinho. Ui, que delícia! Brincadeira, é com viado mesmo, né? Com alce, sei lá o que é. Você repara que ele tem o nariz, né, de alce mesmo. E ele tem chifres também. E a orelha dele é meio esquisita. Só que o que acontece com o Gus? Olha, o primeiro volume, ele é Sweet Tooth, depois do Apocalipse, saindo da mata. Por que saindo da mata? O Gus, ele tá morando, né? Eu acho que ele tem... Eu não sei quantos anos ele tem. O Gus, ele é uma criança e ele tá morando na mata. Num barraco, né? Com o pai dele, no meio do mato. Só que o que acontece? O pai dele, ele tá com a doença que tá matando todo mundo. Ele tá mal, né? Então o que ele fez? Ele ensinou tudo pro filho dele, pro Gus, né? Como caçar, como conseguir comida. Mas acima de tudo, você não deve sair da mata. Ele deixou essa regra clara pra ele. Porque a partir do momento que o Gus saísse da mata, né, que ele rompesse a cerca, ele podia estar correndo o risco de alguém achar ele. E ele acaba morrendo. Tudo que eu falar aqui não é spoiler, gente. Tudo que eu falar aqui são as informações necessárias para vocês poderem entender a história de todos os volumes. Tá? Eu não vou dar spoiler do que acontece no final, do que vai acontecer com os personagens, nada. Podem ficar tranquilos. Mas o pai dele morre, logo no comecinho. E aí o que acontece? Ele não pode ficar ali pra sempre, né, na mata. Então ele acaba saindo. Ele vê um chocolate, né, uma embalagem de chocolate do lado de fora da cerca, né, do lado de fora da mata. Aí ele sai pra pegar o chocolate. E aí então ele acaba conhecendo o Jepperd, que é um personagem que eu vou colocar aqui do lado, tá? É bruto, sabe? Ele é raivoso, só que no fundo ele é uma pessoa boa, né? E ele quer ajudar o Gus. E aí vai indo, gente. Então por isso que é Saindo da Mata, né? O primeiro volume. O segundo volume é o Cativeiro, tá? Sweet Tooth, Cativeiro. Exército Animal, tá? As capas desses quadrinhos são lindas, assim como todos os desenhos dele. Espécie em Extinção, tá? Ó, é fininho, tá? Não é muito grande. Habitat Normal, que é essa capa incrível. Olha isso. E vem então o último volume, que é Sweet Tooth, Jogo Selvagem, que é essa capa aqui. Mostra ele velho, né? É incrível, gente. Olha, esse daqui é o Jepperd, tá?
Enfim, gente, a história é incrível e o último volume eu chorei, de verdade, gente. Esse volume aqui, olha, ai, meu Deus do céu, só de pensar na última página, no último desenho dessa história, a pessoa que não chorar com o final dessa história aqui, com o desenho que aparece no final, olha, é uma pessoa muito insensível, tem problema de caráter, tá? Porque, gente, é lindo, é perfeito. Nossa, esse quadrinho aqui é demais. Eu tô querendo até pegar uma hora pra reler. Os quadrinhos, eles são da Vertigo, tá? Da Vertigo, da Panini Comics, né? Não está mais nas bancas, né? Esse daqui era uma edição de 2013, eu acho. Tá mais nas bancas, mas no site da Panini você consegue pra comprar. Tanto que eu tinha só esses três, os 3 primeiros. E o resto eu comprei tudo pelo site, porque eu não tinha conseguido mais achar. A arte de todos os quadrinhos é feita pelo Jeff Lemire, assim como o roteiro. O traço dele é meio rústico, sabe? É meio simplão mesmo, sabe? E é cheio de rabisco, mas ele consegue deixar uma expressão na cara dos personagens que é incrível. Ó, aqui tá o Gus com o pai dele, tá vendo? A cara dele de assustado, sabe? Com o olho arregalado. Todos os quadrinhos é um jogo de expressões incrível, tá vendo? É muito legal, gente. Vocês vão adorar. Tá vendo? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente das ilustrações. Aqui atrás até mostra, ó, tá vendo? Outras crianças, ó. Elas são crianças em forma de cachorro. É muito bizarro, sabe? Enfim, gente, se você gostou do vídeo, compartilhe, tá? Se você tem alguma dúvida, né, sobre o Sweet Tooth, me procurem aí, né? Podem comentar aí, perguntar o que vocês entenderam. Deixar o link do meu Facebook e da página do canal no Facebook lá embaixo pra você se inscrever lá. Próximo.